graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus, aleluia. Vamos abrir a palavra do Senhor rapidamente no Evangelho de Mateus, capítulo 14. Vamos fazer a leitura a partir do versículo 14. Mateus 14, 14, em nome de Jesus, amém? Diz assim a palavra do Senhor: quando Jesus deixou o barco, viu numerosa multidão. Sentiu-se movido de grande compaixão pelo povo e curou os seus doentes. Ao final do dia, os discípulos se aproximaram de Jesus e disseram: esse é um lugar deserto e já está entardecendo. Manda embora, pois, a multidão para que possam ir aos povoados comprar comida. Jesus, porém, lhes respondeu: o povo não precisa ir embora. Dai-lhes vós mesmos algo para comer. Ao que lhe replicaram: tudo que temos aqui são 5 pequenos pães e 2 peixes. Não eram apenas 5 pães, meus irmãos, eram 5 pequenos pães e 2 peixes. E era uma numerosa multidão. Mas Jesus lhes disse: tragam-nos aqui para mim. E mandou que as multidões se assentassem sobre o gramado. Tomou então os 5 pães e os 2 peixes e, olhando para o céu, os abençoou. Aleluia. Em seguida, partindo os pães, deu-os aos discípulos e estes serviram as multidões. Todos comeram até ficar satisfeitos, e os discípulos recolheram 12 cestas cheias de pedaços que sobraram. Aleluia! Os que se alimentaram foram cerca de 5.000 homens, sem contar as mulheres e as crianças. Amém? Esse evangelho, o Evangelho de Mateus, foi escrito pelo próprio Mateus, discípulo de Jesus, um ex-publicano. Portanto, ele entendia muito de finanças, ele entendia muito de números, porque ele era muito bom com a contabilidade. E se ele estava dizendo que eram 5.000 homens, sem contar as mulheres e as crianças, ele deveria ter razão. Amém, meus irmãos? Isso é um milagre de Jesus. E nesse texto há muitas chaves maravilhosas, mas nós não temos como esmiuçá-las, e eu quero chamar a atenção de vocês aqui para aquilo que me chama a atenção nesse texto tão sagrado e tão especial. Quando Jesus dá a ordem aos seus discípulos, ele diz: alimentem vocês mesmos. Primeiro, ele traz uma informação: eles não precisam ir embora. Depois ele dá uma ordem: vocês vão alimentar. E os discípulos dizem para Jesus: nós não temos aqui nada, senão 5 pães e 2 peixes. E Jesus dá outra ordem, ele diz: traga o que vocês têm, que parece ser tão insignificante e tão pouco. E algumas traduções dizem que Jesus pegou aquele alimento, levantou para os céus e deu graças, que dá muito ligado ao agradecimento por aquilo que aos olhos humanos poderia ser insignificante para alimentar aquela multidão. Mas nessa tradução que nós lemos diz mais forte ainda, diz que Jesus olhou para o céu com aqueles alimentos e abençoou. Abençoar está ligado a algo muito divino, está ligado à autoridade, está ligado à graça do Senhor derramada. E é isso que o Senhor tem feito em nossas vidas, amém? E é interessante que esse texto ele não diz que Jesus do nada fez surgir comida para as pessoas se alimentarem. Não! Ele utilizou um pouco que os seres humanos traziam para ele, para que ele pudesse fazer um milagre de multiplicação, amém? Muitas vezes nós podemos pensar: o que eu tenho é tão pouco, é insignificante diante dessa circunstância, não vai fazer diferença nenhuma. Mas o pouco que nós temos é o suficiente e é o bastante que nós precisamos entregar para Ele. Traga para mim, para que Ele possa abençoar e fazer um milagre e agir, e as pessoas se alimentarem, e aquele transbordar tanto
Deus dá é válido, é bom e é bênção, amém? Mas nós nunca recebemos nenhum real de programa social. Tudo que nós temos foi o Senhor que nos deu, através do pouco que nós depositamos para Ele, meus irmãos. Com toda certeza Ele foi fazendo um milagre. E como eu contei no domingo passado, nós moramos 4 anos com a minha sogra. Não contei essa parte, nós moramos com ela 4 anos. Eu contei que nós morávamos com ela. E nós moramos com ela 4 meses. E quando esses 4 anos passaram, o Gabriel, nosso segundo filho, já tinha quase 1 ano de idade, o Caleb 3 anos de idade. Nós fomos morar na casa que nós moramos hoje, que é no bairro Angelim. E com aquele um pouquinho mais de um salário que o Sérgio ganhava, nós nos mantínhamos e ainda conseguimos guardar um pouquinho de dinheiro para comprar o material para construir aquela casa de 2 compartimentos e construir